Prezados amigos que compõem o meu Facebook, entre eles pastores, teólogos, pregadores, professores, evangelistas, amigos em geral, irmãos em geral. Há cerca de aproximadamente 2 ou 3 meses, eu publiquei aqui algumas mensagens falando da minha intenção de publicar alguns vídeos, tratando de temas fortíssimos, de temas importantíssimos, contidos no escrito sagrado. Temas esses sobre os quais atuam, vigoram interpretações equivocadas, ou por coincidência, ou por mero acaso, ou por mera inconsciência, mas em alguns casos até criminosamente. Esses vindo lá do século IV da nossa era. É preciso chamar bem a atenção, e eu convido a todos que debrucem sobre a palavra de Deus e sobre os temas que eu vou aqui abordar. É necessário que entendam que eu não estou aqui para disputar conhecimento com ninguém. Não é essa a minha intenção. Não estou aqui atrás de disputar conhecimento. Eu quero resgatar um pouco, uma parte da sã doutrina que foi abandonada e que desde o século IV da nossa era, por conta das verdades que foram pisadas, aconteceram e vem acontecendo fatos na igreja. Fatos que Deus abomina. É preciso que haja uma intensa busca, um intenso estudo desses fatos que eu pretendo mostrar nesses vídeos. Eu busco um engajamento de todos aqueles que têm a obrigação, têm a responsabilidade de divulgar o escrito sagrado, de manejar a palavra de Deus. Porque esses erros, mais precisamente nomeando um deles, a doutrina do pecado original, que começou a agir dentro da igreja de forma criminosa, talvez inconsciente, por quem as implantou, mas uma forma criminosa, de má fé, uma astúcia do inimigo de Deus. É preciso entender que essa doutrina do pecado original, ela insere no relacionamento Deus e o homem um componente gravíssimo que cria um abismo entre Deus e o homem, dificulta a conversão das pessoas, impede a aproximação do homem a Deus. Eu me refiro ao pecado original. Esse pecado que foi, segundo essa doutrina, que passa a todo ser humano, desde Adão. Uma mentira covarde introduzida no meio evangélico, no meio cristão. E sendo um pecado praticado lá em Adão, obviamente não foi um pecado praticado por mim
por você, por Maria, por Antônio, por José, por nós. É preciso ter isso em mente. Cristo veio ao mundo e se entregou na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, para salvar o pecador e perdoar os pecados que eu cometi, que você cometeu, que João cometeu, que Antônio, que Maria, que cada pessoa cometeu. Cristo não morreu na cruz para perdoar um pecado que alguém colocou em mim, ou em você, ou em nós, que não foi nós que cometemos. Esse é o diferencial. Deus abomina o pecado. Deus não suporta o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Todos os pecados são perdoados, menos esse pecado que vem de Adão. Porque não existe previsão de perdão para esse tipo de pecado. Não existe previsão de perdão. Então é um pecado que a morte de Cristo não resolve. Então, no subconsciente de todo ser humano, ele está agindo, separando o homem de Deus, criando um abismo entre o homem e Deus, porque Deus abomina o pecado. Então, é preciso ter isso em mente. Esse pecado cria um abismo entre Deus e o homem. É isso que nós queremos jogar por terra agora, nesses vídeos. E busco o estudo, o engajamento de todos aqueles interessados em defender a palavra de Deus. Notem que eu me refiro ao que está rigorosamente escrito. Não é interpretação de A ou de B. Eu busco o que está escrito. Defendo o que está escrito. Então, esse pecado original, nós queremos desconstituir. E isso atua desde o século IV da nossa era. Inconscientemente, ele passa a superestimar o corpo físico do ser humano e a subestimar o espírito, a subestimar o morador da casa e a superestimar a casa. Percebem? Então é nessa linha que queremos falar muito e mostrar que, além dessa realidade, o capítulo 8 do livro de Daniel nos traz informações preciosíssimas, como o escrito sagrado como um todo, mas nós vamos ater ao capítulo 8 do livro de Daniel, que vai ser a nossa referência, e vai mostrar a brevidade, a proximidade da volta de Cristo. Como está próxima a volta do Senhor Jesus. É hora, meu prezado irmão, amigo, de abandonar as coisas seculares, de deixar o imediatismo, deixar as coisas ligadas ao mundo material e se voltar para o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, como diz a palavra, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E voltarmos para o reino de Deus. E agora, apenas uma observação. O reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, é um privilégio que nós não conseguiríamos, nós não podemos dimensionar.
Nós temos, segundo a palavra de Deus, a pessoa que teme a Deus, aquele que tem temor de Deus, ao servo de Deus, Deus destina um anjo para acompanhá-lo, para guardá-lo, para protegê-lo 24 horas por dia. 24 horas por dia. E agora, meu amigo, eu lhe pergunto, você vai abrir mão de uma proteção dessas? Sabia que um anjo sozinho destruiu mais de 180 mil soldados certa feita? E você sabia que um anjo desses está do seu lado, do lado daquele que teme a Deus, daquele que está no reino de Deus, daquele que busca fazer a vontade de Deus? Você que é servo de Deus, olha para o seu lado aí agora. Tem um anjo aí do seu lado. Tá vendo? Fisicamente você não vai ver. Mas espiritualmente, se você é um servo de Deus, você vai ver. E aí, isso vai explicar a ausência de desencontros, ausência de problemas, porque tem um anjo 24 horas te guardando. Agora, pense bem, um exército, imaginemos por um instante o exército nacional do Brasil. As cores do exército é verde oliva. Ora, imagine um soldado que vai se apresentar no meio do exército com uma outra cor, diferente da verde oliva. O que vai acontecer? Ele vai ser expulso imediatamente. Como é, pois, que alguém quer participar do reino de Deus vestindo um uniforme diferente daquele que é peculiar ao servo de Deus? Se você faz parte do reino de Deus, você tem que estar uniformizado, com um uniforme adequado. Não queira você dizer que está no reino de Deus e veste um uniforme diferente, inerente àqueles que contrariam a vontade de Deus. Aí você vai sair fazendo campanha, não sei o que e tal, buscando isso, aquilo. Não vai ser atendido. Mude o uniforme. Coloque o uniforme compatível com o uniforme daqueles que servem a Deus. Então, esses vídeos vão trazer muitas informações e, sobretudo, essa questão da proximidade da vinda de Cristo, que está muito, mas muito próxima. Aliás, quero trazer também, como informação agora, um fato secular que está agindo aos nossos olhos e que também aponta para a vinda do Senhor, para a urgente, para a proximidade da vinda do Senhor. Eu me refiro ao avanço do comunismo no mundo inteiro. E nas últimas eleições, isso ficou demonstrado no Brasil, nos Estados Unidos também, no mundo inteiro. E o comunismo é essa ideologia, é a ideologia daqueles que querem desconstituir Deus, que querem desconstituir os princípios sagrados. E Deus tem um acerto de conta com essas pessoas. Está lá em Ezequiel 38 e 39. Deus diz lá: e mostrarei a tais pessoas que eu sou o Senhor. Um acerto de conta. E esse acerto de conta acontecerá sem a presença da igreja. A igreja será retirada antes, ou seja, a volta de Cristo acontece antes. E o comunismo está avançando no mundo inteiro. Mas Deus, a volta do Senhor, vai acontecer antes. Então é também um indicativo forte.
da vinda do Senhor. Então, prezados amigos, eu quero apenas como fundamento inicial mostrar uma mentira, deixar aqui para que todos busquem essa mentira. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Está lá. Não existe ressurreição física, tá? Nós aprendemos a vida inteira isso. Cristo nunca ressuscitou fisicamente. Isso está no capítulo 15 de Coríntios. Na verdade, isso está na Bíblia como um todo. Mas no capítulo 15 de Coríntios é evidente essa informação. Qualquer um professor, advogado, qualquer um que queira perder um pouquinho de tempo estudando a palavra de Deus, examine o capítulo 15 de 1 Coríntios, e verás essa verdade. Cristo nunca ressuscitou dos mortos fisicamente. A ressurreição acontece espiritualmente. Então, são essas informações iniciais que pretendo abrir, com as quais eu pretendo abrir essa série de vídeos e relacionar alguns temas que virão a seguir. Número 1, o bode da profecia e a verdade que foi jogada por terra. Capítulo 8 do livro de Daniel. Número 2, as 2.300 tardes e manhãs e o fim da aventura humana na terra. Vamos ver como está próxima a próxima volta do Senhor. Número 3, ninguém nasce pecador. Número 4, morte física, uma ordem natural que nada, absolutamente nada tem a ver com pecado. Número 5, o homem Jesus Cristo só viveu até a cruz do Calvário. Então, meus amigos, são essas palavras iniciais que eu quero trazer aqui e convidá-los a assistir os próximos vídeos, que em breve vou postar também.